Certo, bom, bebê! Estamos começando mais um CUCast aqui na Faculdade Metropolitana sobre os cuidados técnicos do nosso Zé Mafra. E hoje, para falar de a importância de uma equipe multidisciplinar na vida deficiente. E para tratar do tema com a gente, a neurologista especialista Carla Caldas, doutora Carla Caldas. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, Gabriel. É uma honra para mim poder estar aqui para a gente falar de um tema que realmente é extremamente importante aí dentro do quadro da paralisia cerebral. Ô, doutora, qual que é a importância do PCD ter uma equipe multidisciplinar no dia a dia? Bom, a equipe multidisciplinar, né, a gente sabe que cada um tem o seu olhar diferente. Então, poder trabalhar junto em equipe é extremamente importante, porque nós temos as questões que o fisioterapeuta pode estar observando, junto com o terapeuta ocupacional, com o fono, com o psicólogo, com a enfermagem, com o médico. Então, nós podemos elaborar um plano de abordagem desse paciente muito melhor se eu tenho só a visão de um médico, só a visão do físio. Lembrando sempre que tudo isso tem que estar como maestro, né, a família. A família realmente é o centro. Todo o tratamento do PCD deve ser baseado na opinião, principalmente da família, né, e do paciente em questão. Ô, doutora, eu percebo conversando com outros PCDs e pela minha experiência que falta um olhar mais humano desses profissionais quando vão tratar de um paciente. Qual a importância desses profissionais da equipe multidisciplinar não ver só um paciente, enxergar a pessoa, o interior, os sentimentos, o que quer, o que não quer, o que deseja, o que não deseja? É, bom, é o essencial, né, Gabriel? Porque, na verdade, quando nós estamos junto com um ser humano, né, nós estamos ali com um ser humano que tem opiniões, que tem sentimentos. Então, é extremamente importante que o profissional tenha esse olhar, né? Eu sempre reforço, junto nas reuniões de equipe, que não é o que eu quero. Ah, eu quero que o Gabriel fique nessa postura 24 horas, 4 horas por dia. Não é isso. Nós temos que elaborar, por isso que eu reforço, né? O que que o Gabriel, como que é o Gabriel? O que que o Gabriel, ou independente, né? Qualquer paciente, qualquer pessoa, como que ele consegue fazer aquela postura, ou pegar um objeto, ou fazer uma função. Então, é extremamente importante nós, como profissionais, estarmos atentos a esse olhar dessa pessoa, né, que tem aí uma incapacidade, que tem uma limitação da sua movimentação, de que forma, às vezes não é uma forma que nós achamos que é a mais correta, mas é a forma que aquele paciente encontra para fazer aquele movimento. E está tudo bem. Cada vez mais, o que nós buscamos, né, é funcionalidade. Então, a gente tem que pensar sempre em funcionalidade, sair daquela questão, né, do estica e puxa, vamos falar assim, né? Então, a gente tem que estar sempre buscando cada vez mais funcionalidade e não buscar, essa técnica é melhor ou aquela técnica é melhor. Não, é dentro daquele contexto, daquele paciente, daquela família que tem aquele paciente, como que a gente pode adaptar a melhor forma dele atingir, dele ver o que ele é capaz de fazer na sua potencialidade. Doutora, durante a minha vida como PCD, existiu
sempre essa dicotomia entre fazer um movimento certo e fazer um movimento que dava, fazer a função correta, bonitinha, ou fazer a função que dava. O que é o que essa equipe prevê hoje em dia? O que é mais usado? Existe a necessidade de ser o bonito correto ou é o que se consegue? Muito boa avaliação, Gabriel. Hoje, na verdade, né, já não hoje, não só hoje, mas já vem com o tempo, cada vez mais buscando a funcionalidade. Não necessariamente eu vou ter o movimento correto de pegar um objeto com meu punho muito bem alinhado. Às vezes meu punho tá fletido e não tem como, né? É involuntário esse É, movimento. Então, como que eu vou fazer para esse movimento ser funcional? Então, hoje, cada vez mais, nós trabalhamos dentro da equipe, dentro das famílias, é a funcionalidade. Não importa que esteja o punho bem posicionado, importa como que eu vou favorecer aquele movimento da melhor forma possível. Se eu conseguir alinhar um pouco para ficar, para evitar, né, na verdade, algumas contraturas, a gente faz. Mas se não der, se ele consegue daquele jeito, então é daquele jeito que ele tem que fazer. O importante é ele fazer. eu percebo que isso dificultou muito e prejudicou muito a minha questão funcional, porque falando de mim agora, como eu já disse antes, pessoal, quando a gente fala PCD, é inevitável a gente não esbarrar nas minhas experiências, tá? Desculpa, não estou legislando em causa própria, mas eu percebo que na minha vida, a questão da funcionalidade ficou prejudicada muito por essa questão de fazer o bonito, fazer o certo. Muitas vezes eu deixei de fazer porque não fazia o movimento correto, ou com o dedo correto, ou andar bonitinho. Como isso pode prejudicar o paciente? Você acaba prejudicando porque você tem uma limitação, né? Quanto mais você fizer aquele movimento, mais aquele movimento vai ficar, automático para você realizar. Então, assim, a gente sabe, ainda mais no seu caso, né, Gabriel, novamente, né, nos casos quando a gente tem a forma, que é a forma de cinética, que é a questão do distúrbio de movimento maior, diferente às vezes do quadro da espasticidade, o discinético ele muda muito o movimento, né? É sempre, às vezes, num dia ele está mais fletido, no outro dia ele está mais em extensão. Então, na verdade, você tem que permitir várias possibilidades. E quanto mais você faz, então você vai ficando mais automático naquilo, vai ficando o seu movimento, o cérebro, ele precisa de repetição. Quanto mais eu repito aquele movimento, melhor aquele movimento. E eu vou o cérebro ele tem essa capacidade de ir se adaptando e de uma forma ele vai diminuindo a questão do gasto energético. Então, se eu faço 10 vezes, eu vou a 11ª vai ser melhor. Agora, se eu limito o meu movimento, nossa, acho que eu não vou fazer esse movimento porque não está perfeito, eu já sei que ele não é perfeito, então eu vou fazendo menos e cada vez mais o cérebro vai ficando, né, vamos falar assim, preguiçoso daquilo. "Ah, não, É, não vou vai se fazer". folgando, né? Exatamente, vai E, ficando e, vo- folgado. e você, e você no seu inconsciente, eu falo, porque aconteceu comigo, você vai criando uma preguiça maior de fazer aquilo. Entendeu? Ah, não está certo, então eu vou esperar eu fazer o certo para fazer. Isso aconteceu muito comigo até em questão de treino de marcha, que é o treino para andar, o treino para segurar alguma coisa. Acabou acontecendo. Hoje eu tenho dificuldade para comer sozinho porque foi me dito que o meu movimento não era correto.
É, exatamente isso, né, Gabriel. Então, você acaba limitando, né, você vai isso a gente vê muito, né, às vezes de uma É, forma automática, né, o paciente com PCD vai pegar um objeto e você está vendo que ele vai ali, e aí o que que acontece? Na maioria das vezes as pessoas tentando ajudar, só que não, vai fazer o movimento pela pessoa, é, né, porque é, não tem paciência. é o que eu falei ontem da questão da. Porque a gente fez ontem uma entrevista sobre saúde mental e outra sobre vida sexual com PCD. Eu falei ontem da questão da blindagem familiar. A família às vezes coloca numa redoma de tentar evitar ou filtrar o sofrimento, que às vezes acaba piorando a situação, entendeu? Com certeza, né, se a gente for para a classificação, internacional da funcionalidade, né, nós temos um item lá que chama a barreira. E quando a gente fala em barreira, geralmente a gente está falando de familiares, existem as barreiras familiares, as barreiras dos profissionais de saúde, né, como você já citou aí, e tem as barreiras arquitetônicas, que com certeza os PCDs enfrentam, né, dentro das cidades, dentro de espaços públicos. E aí, quando você vê, né, essa questão da família, então fica aquela coisa, né, tadinho, ele já tem que, né? Então eu sempre brinco nas minhas avaliações, né? Não existe tadinho. A família, e eu sempre coloco isso, quanto pior for a família, no sentido do pior de não fazer pelo paciente, melhor será o condicionamento daquele paciente. Então Eu, a família, ela pode ajudar bastante, mas ela tem que deixar que o paciente faça as coisas, né. Então, às vezes, a gente vê paciente chega 30 anos, a família tocando a cadeira. Ele teria condições de tocar a cadeira, de né, mas o treino tem que acontecer lá atrás, né, eu, senão eu falo que antes de ter o fim, tem o começo e o meio. Por que, que as coisas acontecem desse jeito? Porque lá no começo, às vezes eu tive uma preguiça na conta, às vezes a família não teve paciência, não teve tempo, o profissional às vezes não abordou aquilo de uma forma adequada, então tudo isso gerou o quadro de hoje, entendeu? Eu lembro que um tempo atrás eu queria emagrecer, eu comecei a fazer exercícios, eu comecei a me arrastar no chão de casa. E a minha avó, na época viva, né, chorava porque aquilo era muito esforço, porque eu não precisava. É o que você falou, quanto pior for a família, mais o deficiente vai fazendo. é exatamente isso, né. Então, isso é importante, Gabriel, às vezes, da gente até colocar qual que é a expectativa, né, sempre estar colocando a expectativa. Então, assim, eu falo: "Tá tudo bem para você, não se esforçar e ter alguém para dar comida para você? Se tá tudo bem para você, tá tudo bem para mim também. Mas se você acha que isso é importante, você é capaz disso", né. A O- gente costuma falar isso. Nós, às vezes, bloqueamos, né, os pacientes com PCD, porque nós julgamos, nós vemos, nós temos um olhar do que aquilo, né, que é perfeito, né? Nada é perfeito se a gente for ver, né? Às vezes eu estou comendo de uma forma e as pessoas falam: "Nossa, você come assim?" Mas está tudo bem, eu estou me alimentando, está tudo bem, então está tudo bem para mim. Então, tem muito isso, né, às vezes a família: "Ah, eu quero que ele fique", você vai querer que seu filho fique para sempre dentro da sua casa, você tomando conta de tudo? Tá tudo bem, mas é isso que ele quer realmente, né? Eu sempre falo, e eu sempre uso o exemplo do Rafael Bonfim, que é um paciente com paralisia cerebral adulto, e o Rafael Bonfim, ele tinha condições de andar, de andar com andador, mas ele preferiu ir de cadeira e ele se desenvolveu super bem hoje já, né, já é uma pessoa que
viaja sozinho, tudo, ele dirige sozinho, porque ele tem a cadeira dele e ele mesmo se desenrola com a cadeira. Mas para isso, ele fez uma opção lá atrás de andar de cadeira e foi a melhor coisa para ele. Hoje ele é completamente independente, viaja, faz tudo com a cadeira de rodas dele. E está tudo bem, né? Então a gente precisa saber ter esse olhar, né? De saber, não, às vezes um desgaste tão grande que a família fica, né? Ai, tem que andar. Mas e aí, se meu andar for de cadeira, se eu me locomover for de cadeira, tá tudo bem, eu vou chegar no mesmo lugar, às vezes até melhor do que uma pessoa Eu, que eu anda. brinco com a minha família que eu seria um ser humano muito pior se eu andasse. Muito pior. Porque eu sou impaciente, eu sou explosivo, eu sou intolerante, então a cadeira me breca algumas vezes. Eu já Exato. teria socado a mão em muitos personagens por aí. Então, assim, tá tudo bem se a gente não atender a expectativa, sabe? É, eu acho que é Porque exatamente isso. a gente tem que fazer o melhor com o que a gente tem. Eu lembro, eu estava até numa consulta do doutor Edgar, ortopedista, estava a equipe multidisciplinar envolvida na sala, me mandaram sair, eu saí e ele falou alto, vai ser difícil ele andar. E eu ouvi aquilo, não me afetou um dia ou dois, mas depois eu falei, eu vou fazer o melhor do que eu tenho. O que eu tenho? É isso, então vai ser isso. É, eu acho que é exatamente isso, né? Às vezes a gente não tem a questão do que é, né? De repente, a forma como a gente fala, o profissional, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas palavras, né? Porque às vezes as nossas palavras impactam muito dentro de um contexto familiar. Então, a gente tem que ter muito empatia. Quando a gente fala de uma forma brusca ou de uma forma que não é empática, aquilo pode ter uma ação devastadora no paciente, né? Eu posso ali acabar com o sonho, acabar com a esperança. É muito diferente, ó. Existem diferentes formas da gente andar. Não precisa eu andar com os meus pés. Eu posso andar, eu posso me locomover com a cadeira de rodas e tá tudo bem. Eu posso me locomover com um skate, eu posso me locomover com um andador. O que importa é como que eu vou me mobilizar daquela forma, né? Como que eu vou chegar naquele objetivo? De que forma eu vou chegar? Às vezes eu não consigo, às vezes eu não vou realmente, né? Tem pacientes que têm uma limitação mais grave e tá tudo bem. Mas aí eu posso de que forma, né? Eu posso escrever, eu posso ditar alguma coisa para alguém para que minha mensagem chegue de alguma forma. Então, eu acho que assim, o importante é a gente ter esse olhar, né? Nós, profissionais de saúde, ter esse olhar e, estar junto, né. Eu vejo muito isso, às vezes tem algumas crianças e quando eles colocam assim: "Ah, eu quero jogar bola". Nossa, talvez na nossa naquela condição eu não vou conseguir jogar bola da forma como a gente imagina que é jogar bola, 11 pessoas correndo, mas eu posso jogar bola sentada, eu posso jogar bola de outras formas. Eu tenho Eu, que mostrar. assim, isso aconteceu comigo. Eu sempre fui apaixonado por futebol. Não só por futebol, mas por esporte no geral. Não podendo, eu fui ser jornalista esportivo. Olha só que maravilha, né? Você dá de alguma forma, você está envolvido com aquilo, que lhe causa prazer. E o que é mais importante, né, você ter a gente sempre fala, né, Gabriel,
no contexto aqui, a paralisia cerebral, e lógico que existe outras causas do PCD, mas falando da paralisia cerebral, a paralisia cerebral não é uma doença, é uma condição de saúde. E essa condição não tem que limitar em nada. A paralisia cerebral, né, a gente contesta a questão do nome, "Ai, será que esse é o melhor nome?", mas assim, é um nome que já está meio consagrado na É, literatura, nos países, né. essa é a minha briga com o pessoal ativista da causa, porque eu considero a questão como a pessoa chama o PCD irrelevante. A questão é como ela trata o PCD. Tem pessoa que me chama de PCD, que é o nome correto, que me trata muito pior do que quem me chama de portador de necessidades especiais, por exemplo. O quão importante isso é ver a questão do nome. Isso mesmo, a gente sempre fala isso, né, não importa, "Ai, PC", não, quem que é? O Gabriel, o jornalista, o Gabriel, psicólogo, tá, a paralisia cerebral, a incapacidade dele é um ponto que não limitou ele na vida dele, ele foi atrás, ele correu atrás de conseguir se destacar naquilo que lhe dava prazer, entendeu? Então, às vezes, também tem isso, né, alguns PCDs ficam acomodados com aquele diagnóstico e falam assim: "Não, eu sou PCD, eu não posso fazer nada, eu tenho que ter todos os direitos, todas as questões", e às vezes impede, né, de ter alguma questão melhor, né. Então a gente vê, acabei de vir do congresso aí de fisiatria, onde foi colocado muito a questão do esporte, então quantas coisas no esporte paraolímpico, então fazer o paradesporto logo cedo, né, para que a pessoa possa daquilo dali ser uma forma dela ter até um salário, ter até uma condição melhor, E né, se de não for, vida. e se não for no paradesporto, que seja no jornalismo, na, sendo, trabalhando em outras áreas referentes daquilo, e tá tudo bem, sabe? Exatamente, tá tudo bem. O que lhe traz prazer? Independente, né, eu acho que nós, independente ter PCD ou não ter PCD, ficar em casa, sentado, deitado, sem fazer nada, é muito ruim, independente, né. Então, a gente tem que ir fazer qualquer coisa que seja, sair, lutar pela causa, falar sobre a causa, né, para que outras pessoas que não têm a oportunidade saber que é possível. Então a gente fico muito feliz quando vejo que você lá nas apresentações, quando vejo você aí se destacando, fazendo isso, para mim é uma alegria muito grande falar assim: olha só, ele conseguiu, mas ele conseguiu não é porque é o Gabriel que foi atrás, independente, entendeu? Você poderia ter ou não ter PCD, independente, eu ia ficar Mas, feliz. assim, eu falo que ficar deitado 6 horas em casa é muito bom, mas desde que você tenha o que fazer nas outras 18 horas. Exatamente, exatamente. É isso aí, Gabriel. O tempo do descanso é extremamente importante, né, não precisa também ficar louco de querer ficar fazendo alguma coisa 24 horas. É importante o descanso, mas é importante saber que vai ter uma hora, né. Às vezes eu falo, né, eu tenho a minha filha de 30 anos, às vezes ela fala assim: "Ai, vou ficar um ano sabático". Eu falei: "Ah, é? E quem vai pagar as contas, linda?" É, Porque é é, fácil é, ficar, é verdade isso aí. né. De, "Ah, não, vai de, ficar o ano sabático, então você vai trabalhar, vai fazer alguma coisa em casa, não vai olha, ficar na mordomia é não". que, é que nem a gente tá gravando no dia que eu tenho 4 gravações. E ontem eu tive 3. O, o pessoal da minha família, nossa, mas precisa de tudo isso? Falei, bem, se não for às 4, eu não recebo, meu amor. Não tem jeito, né? É Eu isso mesmo. queria receber o meu salário que eu ganho, o salário do Neymar sem fazer nada, né? Eu não sou Neymar.
Isso mesmo, eu também queria, né, às vezes eu brinco, meu marido ele é médico, mas ele é autônomo, ou seja, se a gente tira uma semana de férias, ele não recebe, e É, aí aí não não tem dá, né, não como, dá né? para ficar não tem como, né, a Ô, comida as contas chegam. ô, doutora, uma questão que eu sempre observei nessa questão de multidisciplinar é o ego das pessoas. O quão importante é a gente, o quão que impacta na vida do PCD a questão do ego do profissional. Isso é uma questão muito importante, né, Gabriel, porque às vezes, nós como profissionais, a gente tem que estar aberto a às nossas limitações também, né. Não consegui, e tá tudo bem se eu não conseguir, né, porque isso também é a outra interface, né. Nossa, eu não consegui, aquele paciente, eu tô lá fazendo de tudo e eu não consegui. E tá tudo bem se você não conseguiu, desde que você deu o seu melhor, não precisa, é assim, "Não, ó, eu não consegui porque eu não fui, inteligente o suficiente, não tive sabedoria o suficiente para chegar naquele paciente, para ele atingir aquela função". Aí sim eu tenho que ficar frustrada, mas se eu fiz o meu melhor, se eu tentei todas as possibilidades para ele atingir aquela função e ele não conseguiu, tudo bem. De repente, vem uma outra pessoa de fora que consegue e eu falo: "Nossa, olha só". Então eu estar aberta a isso também é importante, né, porque às vezes não vai ser da minha forma, né, por isso que é importante. E aí, às vezes, a pessoa fica: "Não, tem que ser assim, se ele não for por esse caminho, que é o caminho que eu sei, o caminho que eu estudei, o caminho que todo mundo fala que eu tenho que atingir aquela função, não". E aí eu fico, né, justamente naquele meu ego, e aí eu: "Opa, não foi assim que eu consegui de outra forma, que o outro colega ou até mesmo que o paciente me mostrou", né, às vezes tem muito isso. O paciente fala assim: "Olha, eu não estou conseguindo desse jeito, posso tentar desse jeito?". Tá tudo bem, né. Eu tenho, assim, uma experiência quando eu comecei a amamentar minha filha, eu tinha muita dificuldade, a minha primeira filha. E aí chegou um médico em casa e falou: "Não, você tem que amamentar assim, porque assim é o correto". Nossa senhora, e eu sofria, eu não conseguia, era muito sofrimento, eu chorava amamentando. E aí ele foi embora e eu falei: "Ah, sabe de uma, eu vou fazer do meu jeito". E É, foi do meu jeito que deu certo, entendeu. Então, às vezes para aquele profissional, nossa, ela tinha que ter feito daquele jeito. Não, não tinha que ter feito daquele jeito, eu tinha é. que fazer do Porque jeito que eu no- consegui. é, é o que eu falo do jornalismo, que você aprende na faculdade uma coisa, o que o mundo vai te mostrar é outra completamente diferente. Eu falo Exatamente. isso no jornalismo, metade das minhas vivências excluiu tudo aquilo que eu estudei. É isso mesmo. Assim, o mundo real, ele te traz para outra coisa, entendeu? E eu, falando de profissionais de saúde, eu já vivi cenas de profissionais, né, atendendo de olho fechado, de médicos dando de ombros para opinião de terapeuta ocupacional, de fisioterapeutas, e que são os profissionais do dia a dia, que convivem com. Porque nenhum paciente fica indo ao médico 3 vezes por semana, é inviável. Então, quem está no dia a dia do PCD é o profissional de campo mesmo, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional. Então, eu acredito que a senhora não vai querer falar mal de colega, lógico, mas o médico também precisa ter um pouco mais de humanidade e humildade, a senhora não acha? Com certeza. Não, Gabriel, não tem um problema não, ainda mais, depois que a gente tem os cabelos brancos, né, a gente fala as coisas. Então, assim, existe muitos médicos, infelizmente, que acaba
ficando, né, no que não chega, né, que não trata o paciente, que não trata independente, a pessoa como realmente gostaria de ser tratada. E aí fica só aquela questão, né: "Ó, tem que fazer isso, 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 é só direito". Se, eh, né, coloca direito não, deveres para aqueles pacientes e esquece, né, às vezes fala assim: "Olha, eu não tenho condições de fazer isso dessa forma", né. A gente tem N histórias de pacientes que às vezes acabam se prejudicando, porque o médico não teve a capacidade de ver outra forma do paciente atingir aquilo. Não necessariamente a gente vai conseguir com o melhor equipamento, com equipamento top, não. Às vezes a gente tem uma forma diferente de fazer aquilo. E aí o paciente, às vezes, tem a criatividade, a família tem a criatividade de fazer de uma forma diferente. E aí a gente tem que estar atento a isso, né. Eu sempre falo, eu concordo com você, não vai ser o médico, então o médico ele tem que estar trabalhando com equipe, tem que estar conversando com a equipe: "Ó, como que você está conseguindo isso? Tá difícil de você conseguir isso? Vamos buscar outra forma", e tá aberto a isso. Por isso que é importante o envolvimento multi, porque às vezes o que o fisioterapeuta está fazendo não está conversando com o que o terapeuta ocupacional está fazendo, não está conversando com o que o fono está fazendo. E de repente a gente fazendo uma conversa, de novo, junto com o familiar, junto com o paciente, nós temos muito mais, né, muito melhor 5 cabeças pensando, 5 cabeças discutindo, do que uma só, tendo apenas um olhar naquilo, focado naquilo que de repente não é o mais importante naquela situação, né. De Ah, repente eu quero, ajustar uma postura na mão, e não, eu quero trabalhar outras coisas, e tá tudo bem. assim, doutora, a gente aí finalizando o nosso papo, até porque a senhora tem outra cidade, deixa um recado para a galera da faculdade e te agradecendo mais uma vez pelo carinho, pela aula e, agradecendo de novo a sua solicitude sempre comigo. Imagina, para mim realmente é um prazer e o meu, assim, né, a gente fala assim, os nossos sonhos, as nossas conquistas e o que a gente espera realmente é que exista uma equipe humanizada, com empatia com esse paciente, com essa pessoa com PCD, independente da condição que levou a isso, e que a gente possa realmente colocar como centro a família, a pessoa com PCD, para que a gente possa não ver as limitações, mas ver sempre a capacidade, porque todos nós somos capazes de fazer muito e com certeza viveríamos aí um mundo muito melhor que poderia atingir a um monte de gente, né. Acaba quando eu consigo atuar, quando eu consigo melhorar a vida de alguma pessoa, eu vou estar melhorando a vida de muita gente, né, da família, da do olhar, né, de ver outras pessoas, nossa, olha como aquela pessoa consegue fazer aquilo, como que ela como ele atingiu aquilo. Então eu posso aí fazer diferença na vida de um monte de gente. Obrigado, doutora. Ficamos por aqui. Até a próxima. Um abraço, até a próxima, um beijo Abraço. grande. Abraço. Beijo grande. Beijo, tchau.